Vamos lá então. A partir deste momento, esta reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2025. Agora são 9 horas e 4 minutos. Sejam todos bem-vindos à nossa 59ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Hoje com o tema Viver cada dia com extrema seriedade. Texto da página 302 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. A Mauri está mostrando lá. O que significa estudar filosofia empresarial? Para que estudar filosofia empresarial? Filosofia empresarial está voltado para poder aplicar nas empresas. Philo em grego significa aquele que ama e Sofia significa sabedoria. Então, estudar filosofia significa estudar amor e sabedoria. E estudar filosofia empresarial significa estudar o modo para aplicar amor e sabedoria na administração do negócio. O Brasil ultrapassou a marca de 64 milhões de CNPJs em 2025, segundo Big Data Corp. Desses, cerca de 25 milhões são empresas ativas. Se a gente estimar que 10% desses estejam vivendo hoje a situação de caixa apertada, endividamento, impostos atrasados, tesouraria na correria e etc., estaríamos falando de algo em torno de 2,5 milhões de CNPJs. E atrás de cada CNPJ tem pelo menos um empreendedor, que estão passando dificuldade porque ainda não conhecem o modo correto, o jeito certo de fazer um negócio. Em 1959, lá atrás, quando Kazuo Inamori começou a Kyoto Cerâmica no Japão, ele passou pelas mesmas dificuldades de todos os 2 milhões e quem estejam batendo cabeça nos dias de hoje. Inamori estudou grandes figuras da história, entre empresários, políticos, e ele percebeu que cada um deles seguia uma cartilha invisível. E aí foi ver o que que era essa cartilha, ele viu que é a filosofia, que em japonês fala Tetsugaku, né? Todos eles seguiam Tetsugaku, ensinamento de ferro, é filosofia. E percebeu então que existia uma coisa que nunca mudava, nem no lugar, nem com o tempo. Percebeu que a moral mudava, mas a ética jamais. Então ele estudou bastante ao longo dos anos e foi construindo a sua filosofia. A partir de 1983, começou a dividir essa filosofia com outras empresas. E nós estudamos hoje o legado de Kazuo Inamori. Esta é a introdução. Se seu Takano tiver, seu Itagaki tiver alguma coisa para complementar, por favor, esteja à vontade. O Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial é um espaço para quem acredita que a transformação começa pelo coração do líder. Apoiado nos princípios da filosofia Inamori, muitas empresas brasileiras se beneficiaram e se beneficiam atualmente. Eu sou Paulo Seiji, junto com seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários na coordenação dos encontros mensais das reuniões virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, sempre com o apoio do seu Katsuhide Itagaki. Para maiores informações sobre como implementar a filosofia Inamori na sua empresa ou sobre os métodos para a formação de grupos de estudos e também sobre os livros da filosofia Inamori, entre em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Eu gostaria de
de hoje mostrar um novo layout da comunicação visual para o ano 2026 que está ficando pronto. O seu Eduardo Shiroma, da empresa Marketing Digital de Curitiba, gentilmente contribui na preparação das imagens utilizadas na comunicação visual. Eu vou compartilhar aqui, é rapidinho, só para a gente ver. Onde que era mesmo? Aqui. Dá para ver, né? Esse é o de janeiro, formato 16:9, né? Esse é o formato 1:1, formato Instagram, que a gente utiliza para o aviso. Esse é o de fevereiro, formato Instagram. Esse é o de março e no formato Instagram. Assim está ficando a comunicação visual do ano que vem. Muito obrigado, seu Eduardo Shiroma. Eu cutuquei ele, mas ele tem algum compromisso lá no sábado, lá ele não está entrando nas reuniões. Mas ele continua nos ajudando. Ok, vamos lá então assistir o vídeo do tema de hoje. Tem 4 minutos. O tema Viver cada dia com extrema seriedade tem um significado também que poderia ser assim: viver intensamente cada momento, cada dia. Convido todos a ouvirem com atenção, identificando trechos que acharem especial. O nosso encontro de hoje é uma oportunidade para reforçar o modo certo de administrar, viver cada dia, cada momento com extrema seriedade, sem descuidos, com total atenção e dedicação ao que se faz, persistindo e realizando cada tarefa bem feito. Vamos ao vídeo. O próximo texto é Viver cada dia com extrema seriedade. Este fala exatamente sobre o entusiasmo da fórmula anterior. Neste texto está escrito o seguinte, vou passar a ler. A vida é um drama no qual cada um de nós é protagonista. Por isso, o importante é como escrevemos o seu roteiro. Pode uma vida ser vivida à mercê do destino, mas pode-se também viver como a protagonista de uma vida, cujo roteiro tenha sido escrito conforme a própria vontade, aprimorando e fortalecendo o sentimento e o espírito, ou ainda transformando-os. A vida depende muito da maneira como escrevemos seu roteiro, pois há uma grande diferença entre o roteiro de quem viveu à toa e o de quem viveu com extrema seriedade. Logo, à medida que se vive cada dia, cada momento com extrema seriedade, sem se descuidar de si mesmo, a vida proporciona uma mudança extraordinária. Assim está escrito nesse item. Não há desperdício maior do que viver à toa, alheio a tudo. Vida esta que é única para nós, pois penso que somos mantidos vivos porque somos necessários para o universo. Não há ninguém que esteja neste mundo por acaso. Portanto, deve-se, em primeiro lugar, acreditar que cada um de nós seja uma existência importante para o universo. Do ponto de vista do grande universo, a existência de cada um de nós, humanos, é ínfima, mas devemos pensar que existimos neste mundo porque o universo necessita de nós. Ele reconhece a nossa existência. Devemos, portanto, nos conscientizar de que nossas vidas são valiosas e grandiosas. Por esta razão, julgo um desperdício sem igual viver uma vida tão valiosa de maneira inconsciente e inativa. Acredito que o que valoriza nós, humanos, é a seriedade em que vivamos a cada dia dessa vida tão significativa. Outro dia, quando assistia à TV, a imagem do desabrochar dos brotos de diversas vegetações da tundra no Ártico chamou-me a atenção. O verão do Ártico passa em um instante e as vegetações pareciam aproveitar ao máximo esse período para dar a maior quantidade possível de flores e gerar sementes para depois suportar o severo inverno. Aos meus olhos, estavam vivendo intensamente esse curto período de verão. Mesmo no Japão, quando a primavera chega e a neve começa a derreter nas altas montanhas, os brotos das árvores e das vegetações desabrocham, dando diversas flores. Mesmo em áreas rochosas,
para gerar sementes antes da chegada do próximo inverno. Até as ervas daninhas vivem com toda a sua força a cada dia. Também vi uma imagem do deserto da África, onde chove de 1 a 2 vezes por ano, no máximo. Quando isso ocorre, imediatamente os vegetais brotam e dão flores. No espaço de 1 a 2 semanas, geram sementes que resistirão ao rigoroso calor do deserto até a próxima chuva. Ou seja, na grande natureza, todos os seres vivos vivem intensamente a cada momento. Nós, homens, também devemos viver a vida com extrema seriedade a cada dia, sem desperdiçá-la, pois acho que esse é o compromisso que assumimos diante do universo ou de Deus. Essa é a razão de eu dizer sempre que é necessário esforçar-se mais do que ninguém. Como já excedemos o tempo, terminamos por aqui. Muito obrigado. O vídeo é rapidinho, 4 minutos, né? Então agora vamos para opiniões e comentários. Nós estamos com 13 participantes. Vamos lá. Gostaria de passar então para o seu Takano abrir os comentários de hoje. Ok. Bom dia para todos. E eu queria apenas, digamos, contribuir aí com a seguinte observação. Hoje o seu Paulo fez uma introdução, né, do valor e por que precisamos da filosofia. Parece um pouco cansativo, coisas assim repetitivas, mas acho que é de suma importância que todos tenham consciência de que está participando desse grupo para estudar filosofia empresarial, não por uma obrigação, mas como um aprendizado para desenvolvimento pessoal e da sua empresa. Então, a gente muitas vezes fica na rotina e acaba, talvez, não vivendo essa extrema, digamos, seriedade, o trabalho da Embraf, né? Então, o meu comentário hoje é mais por isso. E só acrescentando também que, nesses anos que, com a ajuda de todo mundo, a gente está em contato ainda com a filosofia Suinamori, embora eu já não tenha mais empresa direta, mas eu acho que o fundamental é o exemplo, continuo insistindo nesse ponto. Fundamental é exemplo do líder, né? Seja ele o top da empresa, gerentes, diretores, etc. Mas se ele não ter um comportamento ético, não adianta ele gastar dinheiro com estudo, tempo do pessoal, se ele não é o líder, digamos, que todos possam segui-lo, né? Esse é um ponto que eu queria só reforçar. Muito obrigado. Obrigado, seu Takano. Em seguida, seu Itagaki. Eh, Bom dia a todos. Bom Gostei dia. muito da introdução do Paulo-san e também comentário de Takano-san. Motivo de por que nós estudamos filosofia de Namori, e para mim é que uma vez por mês, pegar como uma ducha, né, shower da filosofia de Namori, para que serve para mim uma guia de administração de empresa, serve para uma bússola, caminho que eu posso encaminhar para o dia, vida do dia a dia. Capítulo de hoje, não somente para nós como empresário, também serve para toda classe de pessoas, seja estudante, religioso, dona de casa, qualquer pessoa, porque
a vida é única, né? Considerado uma drama. Então, sendo drama, todo mundo reconhecer que um dia chegamos a um dia que acaba esse drama. Não é uma coisa eternamente que duradoura, sabe? Então, como nós, principalmente como nós, empresários que se reunidos nesse horário, nós temos que pensar como nós vamos a descrever o roteiro da nossa vida como empresários, né? Em busca de riqueza de vida, em busca de como fica satisfatório com nosso trabalho do dia a dia, que hoje que ocupa grande maioria de nossa vida é trabalho, né? Eu, essa variação do capítulo, eu tenho outro ponto de vista, ou seja, nós aprendemos antigamente sentimento que se harmoniza a vida, a vontade de universo. Ué, Agora, quando vocês descrever como encaminharia nosso roteiro da vida, se a gente consegue escrever esse roteiro na base de essa consonância de fluxo de vontade do universo, eu acho que não vai errar o nosso caminho. Outro ponto que eu acho muito importante é que nosso corpo, né? Nosso corpo. Como eu trabalho da equipamento médico, eu sempre tenho oportunidade de encontrar com medicina. Então, como o corpo, como todo mundo sabe, né, que nós temos vários órgãos, batimento cardíaco, coração, que você sabe que por dia está batendo 90.000 batimentos por dia. Sim, a gente perceber isso. Pulmão está absorvendo oxígeno que distribuindo para o corpo inteiro. Sangue, né? Quando você tem ferimento, de repente, glóbulo branco se reúne e luta com qualquer bactéria. E logo depois vem plaquetas, como se fosse você tampar o buraco, né? Que plaqueta serve como tesouro ou massa para não assim de parar o gotejamento de sangue que de ferimento, sabe? Então todo esse trabalho de cada órgão que nós temos é uma coisa incrível. Você analisar a função de cada órgão é uma coisa incrível. Quem desenhou, quem fez isso aí, é muito complicado, né? Há 2 semanas atrás, eu fiz uma cirurgia de próstata, que foi descoberto o câncer de próstata, e ainda, bom, está recuperando bem, mas durante todo esse período eu estava pensando, né, que como a gente está desperdiçando nossa saúde. Fazer uma cocô xixi todo dia, todo mundo pensa que é uma coisa natural, ninguém pensa que é um mecanismo, né? Mas, na verdade, existe uma função incrível, sabe? Então, esse ponto de vista também, eu acho que tem penso alguma ligação com o capítulo de hoje que nós estamos aprendendo, porque é uma razão de viver bem, porque nós temos que, conforme fluxo da universo, né? Nosso tema sempre é buscar a felicidade de todos os funcionários, tanto material quanto espiritual. E pelo menos, nossa função, se tiver boa saúde, pelo menos, nós temos que dedicar para isso, para essa finalidade como empresário, né? Por isso aqui. Muito obrigado. obrigado, seu Itagaki. Quando o Itagaki-san menciona a saúde, né, o Inamori-san fala que um administrador, ele cuida da empresa, mas também tem que ter o corpo de um atleta, né? Fala, cuidar da saúde faz parte da gestão, né? Então, deixa eu pegar aqui um pedaço aqui que diz que a lei da termodinâmica
Ele fala sobre a lei da entropia, né? De que as coisas materiais do universo tendem a se mover em direção à desordem e ao colapso. Diz que essa é a lei da termodinâmica, é a entropia, que é assim, uma casa, se deixa de ser habitado, em poucos anos o mato toma conta e ele volta para a natureza, né? Ele vai se colapsando. O contrário de entropia é a sintropia. E aí lembra da agricultura sintrópica, né? Que é a agricultura integrada. Qual que é a diferença entre entropia e sintropia? A sintropia é aquele que arruma, ordena, ela vibra na direção de construção, de união. E a entropia é aquele que esparrama, aquele que desarruma, é aquele que vai fazendo coisa errada, do ponto de vista do universo, né? E aí, Jesus Cristo, há muito tempo atrás, falou: quem comigo não ajunta, espalha. Então, se quem comigo não faz a coisa certa, ele vai para o lado errado. É um tanto filosófico, mas esses ensinamentos, ele é aplicável tanto para o financeiro quanto para a saúde, né? Então, alguém que estressa bastante o corpo, e se tiver com medo, raiva, sentimento de injustiça, vingança, essas vibrações negativas, ele acaba gerando esse resultado ao longo dos anos. E aí não sabe por que o corpo fica doente, não sabe por que falta dinheiro no caixa, por que não consegue pagar imposto, por quê? Porque aquilo tem muitos anos de camada acumulado de entropia, que é, de novo aqui, desordem e ao colapso. Por isso que quando a gente tem 20 anos de idade, né, e vive uma vida intensa, nós estamos na sintropia. E aí as coisas acontecem. Só que quando vem 50 anos de idade, 60 anos de idade, que a vida fica mais tranquila, a gente passa a ficar mais tempo julgando os outros, né? Ficar reclamando. Sem saber, a gente passa de sintropia para entropia e aí vai colapsando. Esse tipo de estudo é interessante porque faz a gente pensar, faz a gente acordar para ver o que é que a gente está errando e começar a andar na direção certa, que é na direção de arrumar, ajuntar. E na maioria das vezes é muito simples, né? Que a gente é respirar, andar, exercitar, dormir na hora certa, comer a coisa certa, não exceder na comida, não exceder no esforço, etc. É tão simples que qualquer um pode fazer, mas a gente acaba adiando por ser muito simples, né? Assim, isso daqui eu faço amanhã. O amanhã vira depois de amanhã, quando acordar já passou de 60 anos. A Mauri, Grupo MNS de Pilar do Sul. Um comentário seu. Bom dia a todos. Bom Acho que dia. acho que esse texto de viver cada dia com extrema seriedade é super importante, igual vocês comentaram aí. Eu queria só complementar que hoje a gente fez a semana, né? A gente fez a filosofia semanal aqui na MNS, né? Usando mesmo o princípio do Inamor aí. E o texto era ouvir o choro dos produtos, né? E aqui ele entra bem nessa convergência. A gente acabou de sair da reunião aqui da filosofia com os motoristas, né? Dentro dessa perspectiva de realmente dar atenção aos detalhes, tá próximo dos processos, né? Para você reduzir os pontos cegos, né? Do que realmente está acontecendo quando você não está presente, por exemplo, no motorista, o que realmente está acontecendo lá na perspectiva do cliente, quando o motorista está entregando a mercadoria lá e o CEO, o diretor, o gerente, o supervisor, o encarregado da produção não está lá, né, para entender. Então, essa parte de entender a perspectiva é importante para fazer a gestão geral, né, para daí tomar a decisão. Mesma coisa que fala o texto lá em relação
escutar a máquina, né? Igual o senhor Itagaki falou, né? O Paulo complementou, né? No nosso próprio corpo, corpo, né? Como ser humano, né? O que que o nosso corpo está falando, né? Estamos bem hidratados ou não está bem hidratados, se estamos bem nutridos ou não nutridos, né? Estamos dormindo bem ou não estamos dormindo bem. E esse choro do produto, né? Choro do nosso corpo também, nós precisamos ouvir com extrema seriedade, como fala o texto aqui de hoje, né? E a vida, nosso resultado, igual vocês comentaram também, lá depois de 60, 70, 80 anos, é o resultado dessa atenção aos detalhes, a seriedade com que a gente escuta esse choro, esse ranger dos nossos ossos, dos nossos músculos, né? Ou aqui na empresa, o reclamar de cada funcionário, ou o não reclamar também é importante para a gente estar analisando os nossos pontos cegos para tomar a decisão, né? E quanto mais a gente vê que realmente o resultado geral depende da intensidade que a gente vê nesses pontos que normalmente a gente não está junto, né? E quando a gente não está junto, é que acontece esses pontos a resolver, né? Quando a gente está olhando, está escutando que está claro, a gente toma ação rápida, mas quando a gente não está junto, acontece coisas que a gente vai deixando virar bola de neve, né? Então, a gente precisa bastante atenção nesses detalhes e o que acontece que nem fala o texto aqui, que ele proporciona uma mudança extraordinária, né? Se a gente não age, gera uma bola de neve negativa e quando a gente consegue agir, a gente consegue resolver e proporciona essa mudança de melhoria na visão do longo prazo, né? Então, esse texto é bem interessante em relação a essa seriedade de atender e eu acho que tem uma grande convergência com o texto que a gente estudou aqui na MNS essa semana de dar atenção ao choro dos produtos ou o choro do nosso corpo também, ou da nossa família, né? Nosso grupo, para realmente ir tomando as decisões, né? Se realmente é o momento de fazer essa decisão ou o que a gente realmente tem que fazer, né? E fazer isso daí na visão do longo prazo, igual as sementes falam aqui, né? Eles falam em relação às sementes, né? Que realmente a visão deles é prosperar, é manter a variedade ou a flor ou a fruta ou o vegetal em si, né? Prosperando, né? Aquela variedade prosperando e a decisão daquele momento é importantíssimo, senão não existe a próxima geração, né? Então, as tomadas de decisões são importantes para realmente a visão do longo prazo, aí, né? Acho que a minha parte é isso. Obrigado, Amaury. Amaury, você tem quantos anos estudando filosofia que você lembra? 20 anos. 20 anos, né? É, 20 anos. desde 2005. Puxa vida. Acho que você falou naquele depoimento lá, né? Sim, sim. É, Em 20 anos, o que que é o Amaury de 20 anos atrás? O que que é o Amaury de 10 anos atrás e o que que é hoje? O que que a filosofia te ajudou? Vem ajudando, desculpa. Ó, a primeira coisa que eu voltei a estudar, né? Ah, é. Quando comecei a filosofia aqui, eu vi a perspectiva da, ins- da importância de estudar. No caso, eu tinha começado a faculdade e trancado. Depois de começar aqui filosofia, eu voltei para a faculdade, me graduei, né, com análise de Sim. sistemas. E no meu currículo hoje eu tenho 3 MBAs, né, e 2 especializações, sendo Uh, uma especialização Harvard Managing Mentor, né, de mentor via Harvard aqui da GS1 Brasil, né. E antes da filosofia eu era auxiliar administrativo, né, eu trabalhava aqui na emissão de nota fiscal. Hoje estou aqui no cargo aqui como gestor comercial, logística e de estratégia da MNS, estou como o presidente do grupo Vegetais Saudáveis, né? Que certo. são 12 empresas, né? 10 do Brasil, uma Espanha e um Portugal. E eu, como pessoa, acho que não tem nem comparação, né? Acho que complementa essa perspectiva Viu, dessas Amaury? oportunidades. Ah, É,
Você como jovem, deixa eu perguntar, nessa evolução de ser humano, né? Você, Sim. quando mais novo, você tinha, por exemplo, ficava nervoso, batia nas coisas, você respondia, você brigava. Tinha essas coisas ou você sempre foi bonzinho? Eu, eu, eu acho que eu era bem mais explosivo, cara. Agora eu tô mais centrado, né? E tomava bastante decisão que era irresponsável na visão do longo prazo, né? Irresponsável. É, tipo, quando eu trabalhava com esporte, pegava a corda, subia no teto do ginásio lá sem proteção, né? Sem EPI, tipo 25 metros de Que altura isso? segurando uma corda. Ah, Hoje eu não faria, nem pensando. Não, é mas se porque caísse lá era mutilação, né? é morte, né? Já É, vai para então. outro lado. Já vai para É, outro então. lado. Então, esse negócio aí, a gente fica falando, por exemplo, você falou de diploma, tudo, né? Sem dúvida. Mas uma das coisas que, assim, eu me pego é esse negócio de por que que eu sinto raiva, né? Por que que sente raiva? Mas ninguém vai ficar falando essas coisas, né? Mas assim, também você vai ficar expondo isso? Mas isso Sim. é uma coisa ruim. E eu estou aprendendo, estou estudando, aprendendo que essa raiva que eu sinto é alguma emoção reprimida na infância, né? Que ela tem algum gatilho que explode. Aquela de, sabe, chutar o canto da cama logo que acorda, fica nervoso, sai batendo, aí fica tudo errado o dia, né? É a vibração de energia na entropia, certo ou não? Porque o negócio vai colapsar, né? Você vai para o lado ruim. Mas o que eu fiquei espantado é que aquela de sentir raiva, de ficar nervoso, diz que é vício do corpo, que de tanto repetir aquilo fica automático, e diz que o teu corpo, ele pede para ter motivo para ficar nervoso, para realimentar. Olha só, você fica viciado É o tanto que, quanto o maconheiro e fica pedindo. Porque se ficar muito tempo no calmo, né? Diz que o ego começa a buzinar no ouvido, falando: Olha, tá na hora de você ficar nervoso. Olha só quanta coisa que eu perdi, é, né? Ou criei problemas sem é necessidade. o que, é o que eu posso relembrar agora da sua pergunta, né? E do que você falou agora, que até 2010, né? Até uns 5 anos que eu estava estudando filosofia, eu tinha bastante feridas, né? Na junta, assim, nos Aham, dedos, no cotovelo, tinha mancha aqui no pescoço, né? E a dermatologista me colocou que realmente era na perspectiva de gestão de estresse, né? certo. E hoje, comparando hoje, o que eu tenho de tomada de decisão, né? A amplitude da tomada de decisão, né? Tipo, nem se compara quantas vezes hoje eu tenho mais tomada de decisão, geraria mais estresse, e eu já não tenho mais nenhum indício de feridas, assim, por acne ou estresse, né? Ou manchas no corpo devido a isso. Eu acho que Perfeito. bastante também deu essa perspectiva de ter mais clareza nas coisas, né? O estudo filosofia semanal, tanto aqui também, e passar para o máximo de pessoas possível, ajudou isso e a latência dessa estresse no meu corpo, ele já tem uns 15 anos que não aparece mais nada também, né? Eu acho que, Certo. que a dermatologista falou bem, deixou bem claro que tudo isso era o corpo, né? Manifestando. Absorvendo coisas e transmitindo de uma forma errada, né? E já desde Essa, lá já melhorou essa é, bastante. essa é a diferença entre entropia e sintropia, isso, né? Você vai Então, alinhando na direção certa, para de judiar do corpo. Quando sim, está sim, fazendo coisa errado, forçado, contra a vontade e tal, o corpo dá sinal através de alergia, dores, né? Assim por diante. sim, sim, Eu isso, falo que eu levei 50 anos para aprender a administrar enxaqueca, que quase me matava.
mas muita dor de cabeça, né? E tomava remédio, tudo, e era água. Faltava água, tomar água, É, né? desidratado, né? E aí, passei a tomar 2 litros de água por dia. Isso aí. E eu achava que 2 litros de água por dia já era alguma coisa. Recentemente eu fui numa terapeuta, ela falou: olha, você está com problema no osso, você está com problema no ácido úrico, na gordura, triglicérides está um pouco alto. Você está tomando água? Falou, tô. Você imagina como é que era a água antes, né? Tá tomando quanto? 2 litros. 2 litros para cima, né? Ela falou, olha, tá pouco. Aqui tá indicando que tá faltando água no seu corpo. Caramba! Vamos passar para tomar 2,5 a 3 litros. Começando quando você acorda, toma meio litro de água morna. Água ligeiramente morno. Meio litro de manhã já. Tuf. E aí, até a hora do almoço, até metade do dia, eu já tomei 1,5 litro. Que nem agora. Agora já estou com 1 litro, 1 litro. Só que não é qualquer água, é água com pH 10, água alcalino. Por quê? Porque se você tem ácido úrico, porque teu sangue está ácido. Se sangue está ácido, porque você está gerando coisas ácidas. Para você equilibrar isso, tome água com pH bem superior. Eu achava que o pH 10 era muito superior. Não, pode tomar sim. E se você acha que é muito, então você mistura um pouco com o pH 7 normal, assim. Quer dizer, eu tô com 62 anos e tô aprendendo a tomar água agora. Pai, tu é burro mesmo, hein? Demorou tanto. Hum. É isso mesmo. Você fala água, 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 uma coisa que tomei desde quando nasci. Que isso? Coisa simples, coisas simples e básicos que a gente deveria fazer, né? E acaba deixando. Da alergia, por exemplo, que tu falou, eu tive alergia também muitos anos atrás e tá gravado na minha memória. O médico disse assim: 2 pontos, abre aspas. É preciso amar a si próprio. Você tem que amar mais você mesmo. Meu, eu não entendi aquilo. Falo, amar, amar, amar. O que que tem a ver com esse pururuca que dá na pele, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, que era respeitar mais o corpo. É mais para sintropia, né? Que coisa interessante isso da vida, o que a gente vai aprendendo através da dor. E aqui está bem alinhado com essa segunda parte aqui do livro, né? Que é aprender com os vegetais que sobrevivem a severas É. condições da natureza. E hoje, nesse mundo VUCA, né? Que o pessoal fala, ainda mais a gente precisa ter essa perspectiva, né? De análise do corpo, né? O que que a gente precisa fazer, né? O que está acontecendo, né? E normalmente a gente só pensa no médico, né? E tem coisa básica para fazer, né? Seja É. desligar um pouquinho mais o smartphone, assistir menos TV, né? Não assistir jornal sensacionalista. Tudo isso mexe no. Aquilo é um vício também, Então. né? Se Tudo você isso afeta o começa, corpo, né? afeta. Afeta sem saber você está indo para a entropia, né? Tá indo para o lado errado. Só que depois que vicia, o corpo pede mais, cara. Você tá ferrado. É a porcaria do Instagram lá, que ele fica com o dedo lá, tchuc, 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 tchuc. Você não imagina que porcaria de inferno que a gente está criando no nosso corpo. Bom, vamos lá. Mauro Gesplan. Vamos lá, vê se você melhorou teu microfone aí. Bom, tá dando para escutar? Sim, tá bom, tá bom. Tá? Eu vou seguir a linha se tacando com essa questão da ética aí, que é interessante. Né? Mas aí também eu posso assim, ajudar naquela parte, Paulo, que você estava falando das empresas. Né? Como todo mundo sabe, eu tenho escritório de contabilidade há mais de 20 anos. Então, você acaba vivenciando a vida das empresas dos seus clientes. E, assim, uma coisa que assim, é notório que eu sempre percebi quando porque muitas empresas fecham ou morrem, né? Então, tem assim, muito empresário que abre uma empresa, ela é sempre empresa pequena, tal, mas o cara abre a empresa
geralmente, ele quer que a empresa cobre o padrão de vida dele. Na verdade, é o contrário. Ele teria que pegar o padrão de vida e fazer que viver ali do que a empresa está, no momento, proporcionando. Aí eles misturam tudo, né? Começa a pagar aluguel, começa a pagar condomínio, pagar as coisas do filho, cartão de crédito dentro da empresa. Então, é uma das fórmulas que eu vejo que as empresas não vão para frente. Isso, mas é uma coisa mais, assim, até de ingenuidade ou de falta de capacidade. Quando eu estudei a filosofia, uma vez, o Sr. Cacau levou para mim um mapinha dessa fórmula que é muito interessante, né? Vida e trabalho. Maneira de pensar versus capacidade versus dedicação. E a gente, no dia que ele foi lá, de colocar ficou conversando. Porque, assim, a maneira de pensar, se você pensar errado, que nesses caras que abrem empresa e pensam errado, você pode se dedicar, mas você vai ter um problema ali na sua capacidade, você vai se dedicar numa maneira de pensar errada, né? E aí você não vai conseguir voltar ali e, geralmente, tem pega empresas assim que o cara não abre mão, quando você vai ver ele tem imposto atrasado e dinheiro emprestado em banco. E continua tirando o valor do padrão dele. Quer dizer, é a fórmula para o fracasso. Só que essas coisas ainda, que eu falei, assim, é falta de capacidade, é falta do cara não ter. Agora, a ética é problemática. Aquilo falou a verdade. A ética, eu vejo assim, inclusive, infelizmente, a gente teve até casos assim, mais perto. A ética é complicada, porque o empresário, quando ele não tem ética ali, ele dá até um salto às vezes. Você vê a empresa do cara, pô, nossa, eu estava vendo agora na CPI do INSS, rapazes lá que abriram empresas, né? Abrir empresas para pegar dinheiro desses sindicatos. Você vê ali, compraram carro, compraram Porsche. Então, esses caras, no começo ali, até os funcionários falam, nossa, né, que sucesso, né? O cara está dando um sucesso, né? Só que agora, estão os bens apreendidos, estão na cadeia, estão toda essa situação. E até o seu namoro comenta, né? Você vai ficando do tamanho que você é como pessoa, né? Então, a ética é uma coisa muito importante do negócio, né? Você, às vezes, pode ter um problema na sua empresa, você pode ter problema, às vezes, para conseguir destacar ela no mercado ou você ter um resultado, mas se você trabalhar sempre com ética, você vai estar sempre ali, ninguém vai bater sua porta, né? Então, eu vejo essa questão da ética, assim, tem muitas empresas que quebram, que estavam bem quebram, e quando você vai ver, o problema é ético mesmo. E aí também essa questão dessa fórmula aqui, que a maneira de pensar está errada e a pessoa tem uma dedicação em cima de uma maneira de pensar que não está. Ok. Muitas pequenas empresas abrem a empresa e depois já acha que CNPJ tem que alimentar a família, né? Essa é uma das causas da mortalidade precoce. Muito bem, obrigado, Mauro. O microfone ainda está baixo. Depois que você começa a falar, o Tá ruim microfone ainda? está baixo. Está baixo aí? Eu sugiro você fazer um investimento. Mas, Seu Eurocouto, como é que o senhor está, seu Eurocouto? Queremos ouvir um pouquinho. Bom dia. Bom dia, vocês estão me escutando? Muito bem. Ah, que bom. Bom, a gente não deve esquecer de tomar água mesmo, porque Sim, é um ato de seriedade na vida. perfeito. Eu reconheço isso. Eu tive pedra no rim por 5 vezes, Que isso. e é muito ruim, é uma situação muito ruim. E depois que o médico me falou, tome água, e eu passei a tomar água, nunca mais eu tive. Já faz quase 30 anos que eu não tenho pedra no rim. Só porque passei a tomar água e, logicamente, cuidar da alimentação. Tenho diabetes, mas isso é uma outra história. A alimentação foi insuficiente por um lado. Mas a seriedade na vida é algo que a gente tem que adotar, é uma adoção, é um critério de bom senso. A pessoa que leva a vida a sério, em geral, progride e obtém sucesso. E para isso, no meu ponto de vista, 2 coisas importantes nunca devem ser esquecidas, que é a preparação, o estudo
a dedicação, né? E a segunda coisa, a implementação de um trabalho sistemático, quer dizer, trabalhar sempre, trabalhar continuamente. Então, preparação e trabalho são duas coisas que eu levo a sério, sempre levei, sempre levei. E passei isso para os meus filhos, que já são adultos, já são formados, né? Então, eles também são pessoas muito sérias e até cobram de mim e da minha esposa mais seriedade, mais do que a gente já é. Mas essa palavra não é uma palavra para qualquer um. Tanto é que antigamente teve um presidente da França que disse que naquela época que o Brasil não era um país sério. Justamente ele usou essa palavra. É. E acho que até hoje falta um pouco disso, ou até falta bastante disso, para a gente poder condicionar a nossa nação como um lugar de seriedade mesmo, para mais progresso, mais obtenção de sucesso, sem esquecer da preparação e do trabalho sério. É isso aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, seu Euro. Brasil é o país do futuro. No futuro nós vamos ser sérios. Mas se o Brasil fizesse tão certo assim, ele ia sair na frente dos Estados Unidos, de outros países. Tem que ter um pouco de defeito aqui, né? Vamos lá, seu Jorge Sato. Como é que o senhor está? O microfone, a câmera hoje não está funcionando? Bom dia, senhor Paulo Seixas, bom dia a Bom todos. dia. Ouvindo o comentário dos nossos mestres aí, realmente todo mundo falou coisa muito, muito bacana, né? E o senhor Eero Couto falou uma coisa super importante aí, que é viver cada dia com bastante seriedade, né? Trabalhar sério continuamente, né? Bom, no meu entendimento aqui, né? Eu penso que a vida é uma escola, né? Nós devemos viver intensamente cada dia e cada momento da vida, da nossa vida, com muito entusiasmo, né? Sem entusiasmo também a gente não consegue realizar nada, né? É com entusiasmo que nós alimentamos a nossa mente, nosso corpo para realizar um trabalho digno e poderá trazer benefício também pessoal e profissional, né? Hoje na Tecim, eu estou já 15 anos no departamento de vendas. Penso que o estudo da filosofia, ele me fez crescer também, né? Em termos de pensamento, em termos de trabalho profissional. Hoje, eu prezo, eu tenho uma equipe mais nova também chegando, né? E a gente trabalha para que as pessoas estão vindo. Hoje na Tecim, né, a gente preza muito lá de que o vendedor não é somente vendedor que vai visitar o cliente para pegar pedido, né? Hoje nós temos um pensamento de que nós somos vendedores consultores, vendedores que irão ajudar os clientes a melhorar seus produtos, né? E com isso aí a gente poder agregar mais valor ao nosso produto também, tá? Então, basicamente era isso aí que eu tinha para falar, tá bom? Ok, obrigado, Tá. Jorge. Obrigado, Jorge, seu Paulo. Oi, apesar oi. de não estar com a imagem, você trabalhou na Panasonic, você falou, não foi? Trabalhei. Sim, Voltou a imagem agora. sim. O Matsushita Konosuke-san, que foi mestre do Inamori, né? Sim. Você Inclusive, percebia essa filosofia do Matsushita lá na Panasonic? percebia porque eu participava de grupo de CCQ, né? Círculo de Ah, Controle de Qualidade. hum. Então foi lá que eu comecei a estudar um pouco mais sobre filosofia e outra que eu já era praticante da filosofia da Seichonoye do Brasil, né? Esse já há muito Também. tempo. É, naquela época eu já tinha entrado na Seichonoye e comecei a estudar um pouco os ensinamentos do mestre Masaharu Taniguchi Taniguchi. também, né? E tem Certo. muita coisa a ver também com Inamori-san também, né? Aquilo lá, né? A ética não muda lugar nenhum, né? Sempre o Sim, que é certo e não muda. verdade. Muito bom.
Obrigado, seu Jorge. Vai. Obrigado. Obrigado a todos. Ok, 9h57, temos 3 minutos aí. Dona Yasco, a câmera não está funcionando hoje? Pronto, consegui. Bom dia. Enquanto isso, o que o seu Euro estava falando de viver intensamente, né? Sim, Retomou. Por favor, dona voltou. Yasco. Vai. Assim. Desculpe, eu perdi a última parte aí que Paulo Sam falou. Não, É, eu tava retomando alguma coisa enquanto a senhora estava reconectando. ah, Não é assim, nada, não. Pode entrar no assunto. tá. Vai. Como os senhores sabem, né, eu sou médica e hoje acho que metade aí da nossa conversa foi sobre saúde, É. né? E aí o que eu queria comentar é que realmente eu vou até trazer primeiro um exemplo de uma colega, né, da Tessim que conversou comigo essa semana também. Achei muito interessante e aí meio que concluí um pouco o meu pensamento. Essa colega, ela deve ter lá os 35 anos e é uma pessoa que sofre de endometriose, né? E Endometriose. é, é uma doença que existe nas mulheres, para resumir, né, assim, e também fazer que os senhores consigam, né, possam entender. Endometriose na verdade, o que acontece quando os tecidos do endométrio, ou seja, tecidos ali dentro do útero, acabam se espalhando no abdômen, fora do útero. E aí, toda vez que a gente tem, né, a menstruação, ou pré-menstrual, no período pré-menstrual, além de ter, então, eventualmente cólicas, sintomas assim que são comuns é, ao período pré-menstrual, a cólica se intensifica porque tem endométrio dentro do abdômen, fora do útero. Então, tem muitas mulheres que sofrem disso, né? Pode ter sangramento dentro do abdômen também. É como se estivesse menstruando dentro da barriga, né? E é Ixi. por isso que elas sofrem bastante, né? E aí, é, ela disse que passou por muitos médicos, muito tratamento e sem melhoria. Não sei se é ginecologista também. Vai. E aí, desculpe, vai picando aí, né? Não, não tá legal, mas aí é, a nutricionista sugeriu que ela desinflamasse e deu toda uma alimentação para ela para desinflamar. E que Vai. foi o melhor tratamento que ela fez até agora na vida dela e que a cólica dela diminuiu muito, né? Ela, puxa, que bom, né? Então, você vê, pela alimentação, pela água, né? A gente consegue ter uma ótima saúde. E aí, com todo respeito aos meus colegas ali, o médico acaba estudando muito aí a doença, Doença. mas a gente tem que estudar a saúde. E como agora tem muitos outros profissionais, todos eles estão estudando também para promover a saúde. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, como tomar água, né? Tomar água alcalina. Né? O médico, não, quantos por cento dos médicos fala isso? Não são muitos, né? E faz muito sentido. Eu também estou tomando mais água alcalina porque também tenho problema de ácido úrico, né? E eu sei quanto isso me faz bem, né? Também tenho tendência a ter pedra no rim, o quanto a hidratação me faz bem, né? E essa questão da diminuição da inflamação eu já tinha conhecimento. Mas depois, né, do relato dessa minha colega, eu falei, olha, por favor, me passa o contato dessa pessoa, porque eu nunca consegui desinflamar do jeito que você está fazendo. Emagreceu uns 15 quilos aí em 6 meses, por aí, e aí, mas ela disse que uma parte era por inchaço mesmo, e que Vai. tudo isso está fazendo muito bem. Falei, que bom, que bom. Antes disso, comia muito lanche, que é o que a gente tem fácil agora, né? O problema realmente da saúde das pessoas é essa questão aí da alimentação fácil aí, né? Facilmente acessível, mas que não, infelizmente, não dá para afirmar se essa alimentação é boa para a saúde. Eu acredito que não. A gente tem que tomar muito cuidado com as bolachas, com
Não vou ficar falando marcas, aí, mas esses alimentos são muito, né, ultraprocessados aí, que são de fácil acesso nos mercados, mas que não fazem bem à nossa saúde. Então, a gente precisa realmente aprender e que então, né, acho que é uma missão nossa como profissionais de saúde, a gente aprender mais e passar o simples, né, para que a gente possa viver bem todos os dias, né? Tentando linkar aí com o tema, né? Mas eu acho que como a nossa saúde é uma boa parte, né, define a nossa vida, então acho que aí muito comentário ficou concentrado a isso, né? Mas que todos nunca é tarde, né, da gente se conscientizar, né? Então e que a gente consiga passar isso para os jovens também. Obrigada, viu? Joia? Adorei o relato Isso. de todos aí, né? Do Amaury, também pensei no Amaury por ele, né? Enfim, mas por de todos que passaram, estão passando e passaram aí por momentos aí de mais estresse e que estão vencendo isso, né? Parabéns aí a todos e me sinto muito honrada, grata em fazer parte do grupo e aprender com vocês. Obrigada. Obrigado, dona Yaspo. Tomar água, fazer dieta, é tudo sintropia, no sentido sintrópico, né? Porque quando a gente come Também tranqueira, a a gente está cerveja indo tem para o água, viu, lado Paulo? entrópico. Oi, Ô, Mauro. Paulo, cerveja tem água também, viu? Então, às vezes é bom tomar uma cerveja que relaxa. Tem água, podemos esquecer da cerveja. Água gelada também é ruim, né? Mas essa questão da saúde, assim, dá para fazer a correlação com a vida empresarial. Quando a falta de dinheiro começa a correr atrás do rabo, você fica doido e não sabe o que que é. Que é você ficar doente por qualquer coisa e não sabe direito o que que é, e aí vai no médico, ele dá um remédio e depois dá uma melhorada, depois de um tempo volta de novo. Parece o fluxo de caixa correndo atrás do rabo, né? Por quê? Porque quando deixa atrasar uma conta porque não tem dinheiro, não tem dinheiro porque fez alguma coisa errada, está no lado da entropia. Como é que sai dessa situação? Em algum momento tem que fazer o corte e começar a fazer o certo, né? E uma delas é aquele teoria japonês que era Hara Hachibu, né? Hachibu é 80% do seu estômago. Quer dizer, você para de comer quando você alcança um 80, 90%, não ocupa 100%. E olha que da teoria para a prática, esse também. Levei bastante tempo. Estou praticando, mas não é fácil não, porque o nosso corpo está viciado, né? Ele pede glicose, ele pede aquela porcaria, mas substituir isso por uma dieta saudável a ponto de o corpo não pedir, eu acho que essa é a sintropia, que é quando a gente faz o lado certo, chega uma hora que o dinheiro começa a alcançar o saldo negativo. E aqui no grupo aqui não está presente, mas os participantes da grupo de estudo CEUADICO tem sim empresas que corriam atrás do rabo porque não tinha dinheiro e depois de muitos anos de estudo, dedicação, levar a sério intensamente cada dia, hoje esse empresário brinca falando, eu tenho tanto dinheiro que eu não sei aonde que eu tenho que aplicar. A pessoa, quando está sobrando, não consegue não consegue ser modesto, né? Isso é verdade. Não só uma, como duas empresas assim, em lugares diferentes. E quando o fluxo tá bom, dá para ver na cara do empresário que a saúde dele tá bem, né? Bom, são 10h07, acho que passamos do horário hoje. Vamos lá. Ah, sim, Tagaksan. Eu posso Sim. fazer um aviso breve? É, Não tem nada a ver com esse estudo de hoje. É o seguinte, antigamente, Ceiba-Chico Brasil tinha 60 grupos no mundo, inclusive Japão, Estados Unidos e Brasil, inclusive China, né? E tinha é, uma vez por ano, tinha um encontro mundial, tá? isso. Depois da extinção do Ceiba-Chico, já não existe mais, mas alguns voluntários
continua fazendo esse encontro mundial sem utilizar o nome Seiwajuku, certo? Agora, nós, Brasil, e também junto com o grupo dos Estados Unidos, em 6 grupos, eu estou fazendo uma reunião mensal com eles para intercâmbio de como que cada Seiwajuku está estudando, etc. Aham. E dentro de América e Brasil, estamos tendo um encontro regional em bloco 6, né? E estamos mandando um representante lá alguns anos. O ano passado, esse ano não foi. Agora, o ano passado vai ter Nova York em abril. Então, Ano que quem vem. tem interesse de apresentar case no Brasil, eu gostaria algum de senhores estudassem uma participação nesse encontro de bloco 6 entre Estados Unidos e Brasil, tá? Então, pessoalmente, eu gostaria que a Mauri pensasse se tem possibilidade de apresentar o case em Nova York, em abril do ano que vem, ou até Yasuko-san fazer uma apresentação representando o Brasil, tá? Então, eu quero que pense um pouquinho se, se não há a possibilidade de participar o ano que vem representante do Brasil, ok? Obrigado. Itagaki-san, isso daí é em japonês, né? Japonês, mas já nós mandamos 2 pessoas em português. Ah, é? Com texto japonês traduzido, né? Lógico. Traduzido. É. Ah, Mas no então caso não. de, dentro de América, Estados Unidos e Brasil, eu acho que pode apresentá-lo em inglês, se Inglês. puder. Também A pode Mauri ser. não vai ter jeito, não. Você não precisa aprender japonês, dá para fazer a apresentação, sim. Ou a dona Faz Yas. em inglês. Não, não. Seu A dona Amaury, Yas que esse faz é japonês. grande evidência aí, seu Amaury. Parabéns por todo o trabalho. Eu acho que Será um. apresentando nossa case, vai ter um monte de rede de comunicação com membros da CEUAD, tudo Estados Unidos inteira, né? Louco. Cinco Olha lá. grupos. Então, isso é Olha lá. estabelecer uma amizade muito Network bacana. internacional. Por Muito favor. bem. Então, para encerrar, vamos ficar com a frase aqui do Inamori. Ele diz assim: para conduzir corretamente uma empresa, é preciso compreender a diferença entre ética e moral, distinguir o que é desvio de conduta do desvio de caráter, e então, com base sólida, tomar decisões de modo correto. A nossa próxima reunião, a 60ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial, será no dia 20 de dezembro, sábado, 9 horas, com o tema Será Sempre Conforme o Esboçado na Nossa Mente, da página 304 do livro Filosofia Kyocera. Estamos encerrando a nossa 59ª reunião virtual de estudo de filosofia empresarial. Muito obrigado pela atenção e participação de cada um e bom dia a todos. Até a próxima. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Até a Obrigado. próxima. Muito Bom obrigado. dia. Obrigado.